Olá, está no ar mais um Mosaico na TV. E no programa de hoje, você não pode perder. Hazita Noar comemora 50 anos. Rabino Newton Bonder fala sobre a alma e moral. Jornalistas participam de cursos sobre o Oriente Médio. Cemitério israelita da Vila Mariana completa 90 anos. Veja também uma matéria super especial sobre o trabalho do grupo Haverim com deficientes intelectuais, além das notícias de Israel e do mundo judaico. Tudo isso agora no Mosaico na TV. Nosso amigo Rabino Newton Bonder foi o convidado do Café Filosófico da CPFL Cultura para falar sobre o seu livro A Alma e Moral. Veja como foi. O Café Filosófico é o carro-chefe da nossa programação, mas a programação da CPFL Cultura ela é composta de vários módulos. A gente tem teatro, dança, reflexões, a gente pauta muito nas reflexões. O conteúdo maior da CPFL Cultura, a nossa natureza, é discutir o mundo contemporâneo, seja nas artes ou seja na reflexão. São assuntos que estão pautando, que estão na mídia, que estão aí na internet, nos twitters, e a gente queria trazer um pouquinho desses assuntos que estão borbulhando e trazê-los com profissionais que aprofundam esse assunto. As nossas palestras que são gravadas são transmitidas online. Então você, quando clica no site, se a palestra está acontecendo, você já pode clicar e mandar perguntas. Na verdade, no livro, a minha abordagem da ideia de corpo e alma na verdade, tentando mostrar que existe uma tensão dentro do ser humano, duas forças, uma força de preservação, uma força que tem como comando maior a procriação, isso acontecia no texto bíblico, e uma outra força que era uma força transgressiva, que é uma força de arriscar-se, de mutação. E o ser humano contém essas duas coisas, é isso que eu chamei, né, de corpo e alma, sendo que, nesse caso, o corpo é aquilo que briga pela manutenção do status quo das coisas, enquanto que a alma é aquilo que se aventura. Você fala muito no seu livro sobre tradição e traição. Poderia ser encarada, de repente, a linha reformista do judaísmo como uma traição às nossas origens? Ela é assim percebida. Se você ouve a fala muitas vezes do lugar mais ortodoxo, e se você for para um lugar além do ortodoxo fundamentalista, né, ela vai dizer que isso é uma traição, que isso é uma forma de traição. Só que ela é uma traição a um certo status quo, e ela tem uma função muito importante no judaísmo, assim como também tem uma função importante a linhas que tenham uma visão mais conservadora, mais ortodoxa, mesmo o nome diz, né? Então elas na verdade se compõem. O fato de que um enxerga o outro como sendo, digamos assim, um traidor do sentido verdadeiro é parte da tensão, né? Mas eu garanto a você que o judaísmo hoje sem ortodoxia seria um desastre, e a ortodoxia sem esse movimento com um olhar que a gente chama de liberal, outros, né, seria um desastre também. O Rabino Newton Bonder, que é uma inteligência muito aguda e muito atual, né? A gente ouviu falando de tecnologias, falando de internet, falando uma série de coisas atuais do ponto de vista da tradição judaica. Com o oferecimento de Bradesco, investindo em educação gratuita de qualidade, Francisco Gotti, o Senhor Mosaico, nos fala sobre um dos assuntos mais importantes da próxima semana. Olá, telespectadores, amigos do Mosaico da TV. O cemitério israelita da Vila Mariana, o primeiro cemitério judaico de São Paulo, completa 90 anos. É um marco importante da presença e da história da comunidade judaica em São Paulo. Já se completam 90 anos desde a promulgação da Lei 2191, que autorizou a criação de um cemitério israelita na cidade de São Paulo. Este terreno foi doado por Maurício Clabin e fica ao lado do cemitério municipal da Vila Mariana. A iniciativa de criar um cemitério judaico veio para atender a necessidade de sepultamento em um local comunitário próprio, seguindo os rituais tradicionais, como prescreve o Shulchan Aruch. Aqui ocorreu o primeiro sepultamento do cemitério, em 1920.
3 anos depois, surgia a Sociedade Cemitério Israelita de São Paulo. Para saber um pouco mais sobre os 90 anos do Cemitério Israelita da Vila Mariana, acompanhe agora a entrevista de Rony Gotthilf com o presidente da Hevra Kadisha, José Meixes. Hoje nós temos uma visita muito especial aqui no Mosaico, o professor José Meixes, presidente da Hevra Kadisha, Associação do Cemitério Israelita de São Paulo, que é uma visita não só querida, como conhecida de muita gente da comunidade. Mas ele vem contar sobre um assunto que muita gente não conhece. O primeiro cemitério judaico de São Paulo, Cemitério Vila Mariana. Professor, o cemitério vai fazer 90 anos. Exatamente. São 90 anos de promulgação de legislação que nos primórdios da República, 1919, furou, vamos dizer assim, uma determinação republicana de que cemitérios só poderiam ser públicos oficiais, e o cemitério, essa legislação, determinou que os cemitérios particulares ou privados poderiam existir e, consequentemente, cemitérios religiosos. E nasce aí, então, o nosso cemitério, primeiro cemitério judaico. Até então, os sepultamentos da comunidade pequena da época eram feitos em cemitérios como o da Consolação, o do Araçá e assim por diante. A partir daí, implantou-se o cemitério da Vila Mariana, em terrenos doados pela família Klabin, por Maurício Klabin, e 4 anos depois nascia a Hevra Kadisha, Sociedade de Cemitério Israelita, hoje é a Associação dos Cemitérios Israelitas. É uma data, portanto, muito importante, no meu modo de ver, para a comunidade, porque a base de qualquer comunidade israelita é a permanência, é a memória, é a realização, vamos dizer, do lar futuro, digamos, da comunidade. A permanência de comunidade está sempre ligada à existência da sociedade cemitério. Até hoje, por exemplo, sabe-se que no turismo de pessoas da nossa comunidade é comum visitar instalações sagradas, campos santos, como se chamam, de outros países, particularmente então na Europa, onde a memória, vamos dizer assim, é o que quase que só restou da comunidade judaica. O extermínio brutal do Holocausto determinou a morte ou a extinção de comunidades, inúmeras comunidades. E os cemitérios ainda restam como marcos da memória do que foi.